Привет, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana. Atualmente moro aqui na Rússia e dou dicas de língua russa para quem quer aprender russo de forma autodidata, assim como eu. E quem conhece um pouquinho da minha história, eu já falei um pouquinho sobre mim, como eu aprendi a língua russa, como eu continuo aprendendo, etc e tal. E esse site aqui que agora vocês estão vendo aí na tela é o Pushkin Institute. É uma universidade que tem esse curso para estrangeiros. Você aprende sozinho, né? Todo o curso aqui, desde o início, né, o nível A1 até o C2, que é um nível bem avançado. Não sei quem chega lá, mas tudo bem. E a partir do nível B1, ele dá certificado para você, ok? Eu também não cheguei lá no certificado. Eu uso mais esse curso para como forma de estudo, meio que eu não uso uma linha nesse estudo, eu não estudo esse curso desde o início, mas eu uso algumas lições do início dele, como fonética, tal, explicações sobre fonéticas, e eu acho muito interessante, mesmo que sejam muito difíceis, assim, porque muito conteúdo, então às vezes esse curso se torna um curso meio cansativo, mas o conteúdo dele é denso. Então, se você já tem um estilo de estudar de forma acadêmica, esse curso é essencial para você. E também é essencial para você descobrir muitas coisas sobre gramática, porque tem cada módulo explicando o que vai ser sobre cada capítulo, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou trazer a leitura que eu falei, né, que eu ia mostrar para vocês como eu estudava a leitura. Tem a leitura normal que você faz, que eu falo que é aquela leitura rápida, só para você não esquecer, né, a prática da leitura em si, e também você acostuma com a gramática, porque você está lendo ali o uso da gramática na leitura. E a leitura real que você tem que fazer, né? Aquela leitura que você tem que sentar, né, na mesa, ou quer dizer, na cadeira, você não, literalmente na mesa você não vai sentar. E anotar com sua mão termos que você não entende. Então, como eu faço para anotá-los, né? Eu anoto tudo que eu não entendo? Não. Então, eu vou explicando aqui com o decorrer do tempo desse estudo aqui, desse texto, para vocês. Então, ok. Aqui no site eu estou em uma das minhas lições do nível B1, tá? Não vou explicar assim para iniciantes, então se você for iniciante não vai servir muito para você, mas dá para você captar muitas dicas sobre como estudar em um texto, mesmo que você esteja lá no nível A1. Vamos lá. Aqui nessa parte que eu já estou na minha lição, faz parte de uma das lições de fonética. Esse curso tem uma parte de fonética que é muito longa, por isso que eu disse que é um pouco maçante. Então ele segue com a fonética até esse nível, tá vendo? Чтение, leitura. Давайте познакомимся. Bora lá conhecer, nos conhecermos. Поддержка tutora. Vamos lá, continuando aqui. Поддержка, você pode traduzir como se fosse apoio do tutora. Tutor, meio que isso, traduzir como tutor. Mas é alguém que está ali te auxiliando. Então, aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó, marrom onde tá o mouse, é como se fosse a etiqueta. Para você não se perder nas suas lições que você já fez, marca ela, tá? Porque às vezes é difícil achar que lição que separou, voltando aqui nas partes dos módulos. Então, marca para você não se perder. Esse texto é um texto simples, para quem já sabe, já está no nível B1. Eu já passei, assim, além do nível B1, vou falar a verdade, por conta que eu já estudo há muito tempo russo. Mas tem coisas que, mesmo dentro do nível B1, que eu não tenho conhecimento, porque eu estudo do jeito doido, gente. Eu vou lá na prática do dia a dia da vida, leio coisas, assisto coisas, então eu não sei realmente qual nível que eu tô. Mas eu tenho proficiência já no nível B1, tá? Então, só tô voltando aqui mesmo porque eu quero ficar atualizada, sabe? Afinada no russo.
Então, não vou saber tudo, tá legal? E aqui é um texto que tem um áudio. Você pode clicar aqui no play e esconder aqui. E aqui a parte tem onde você grava a sua voz. Ele quer que você leia o texto e zapiszcie, né? Grave o seu discurso. O seu reche é como se fosse discurso, mas é sua voz em alto, né? Tom. Então, aqui ele pede também, preste atenção no acento, né, onde é o darenha, e na entonação. Então é um texto que vai te ensinar a aprender a falar russo no sentido de você ouvir você mesmo. Uma coisa que eu fazia antes de aprender russo, que eu aprendi inglês também de forma autodidata. No meu início, porque, gente, eu não gosto muito da minha pronúncia no inglês. Até hoje eu tenho uma dicção muito horrível no inglês. É também porque eu não falo muito inglês, eu não pratico, sabe? É uma falha da minha educação. Mas tudo bem. Enfim, mas no início eu gostava. Então eu fazia o quê? Para treinar a pronúncia do inglês, que eu achava muito difícil, eu pegava um texto, que eu já sabia todas as palavras ali, e gravava minha voz no gravador do celular mesmo, em voz alta, para eu mesmo me ouvir e com o celular gravar. Depois desse áudio, eu ia dormir ouvindo esse áudio. E outros, que assim virava uma coleção, né? Então, automaticamente, eu memorizava o texto, ouvindo a minha própria voz, pelo contexto, e ouvia a minha pronúncia. Às vezes tinha vez eu falava, não, essa pronúncia aqui tá esquisita. Então, eu regravava. Então, é uma forma muito boa. E aqui, ele apresentou no curso também, que eu achei interessante. Mas, enfim, vamos lá. Vai demorar um pouquinho essa leitura desse texto, porque eu vou tentar explicar algumas coisinhas assim. Não tudo, porque eu também esqueço muitos dos casos em russo. Às vezes eu só falo, mas eu esqueço a gramática, o porquê daquele caso apareceu ali. Então é isso que eu tô tentando retornar para explicar para vocês. Então lá, continuando. Здравствуйте. Tô aqui no início, tá? Здравствуйте. Давайте познакомимся. Olá, bora nos encontrarmos. Меня зовут Елена Некрасова. Eu me chamo Helena Nekrasova. Мне 21 год. Eu tenho 21 anos. Em russo, se fala мне do caso... Deixa eu ver aqui a tabela. Aqui, ó. Dativo, tá? Esse caso. Eu esqueci como ele se chama em russo, mas... O caso dativo é datelny padej. É isso. Datelny padej. Então é o kamu, timu, né? Para quem e a quem. Aí aqui tem as declinações e eu esqueci de colocar aqui os pronomes que aparecem em cada caso. Mas aqui é aqueles lá que aparecem мне, тебе, вам. Tá legal? Vamos voltar aqui pro meu texto. Então, em russo você fala мне. Aí se falar você tem. Тебе ou вам, né? Que é o вам é mais formal, que vem de вы. Вам 22 года. Мне 21 год. Então é aquele caso. Ok. Até aqui eu lembro perfeitamente. Я родилась в Петербурге в 1993 году. Aqui já é complicado, porque tem um verbo, родилась, termina com si, né? Si. Que é a partícula ся. A partícula ся em russo é aquele que aparece em português dos verbos reflexivos. Por exemplo, ele se machucou, ele se lavou, é aquele si, tá? Em russo, o verbo nascer é como se fosse esse tipo de verbo reflexivo. No português já não é, né? Eu nasci. Pronto, eu nasci. Mas em russo ele é reflexivo. Я родилась. Então,
o final do lá tá no feminino, tá? Já indica que é uma mulher que tá falando também. Uma coisa do russo que eu acho interessante, que o verbo declina com o gênero. Em português já não. Então, я родилась в. V é a preposição em algum lugar. No mercado, dentro do mercado, né, no sentido de se localizar. V, por exemplo, tem o na, tem muita gente que se confunde com na e v. Quando usa o v e o na, é bem complicadinho. Geralmente o na é para lugares abertos ou lugares próximos à água. Né? Por exemplo, na praia, na reque, na oceano, né? Oceania. Então, tem muitas regrinhas que explicam mais ou menos, mas tem casos que não tem explicação. Por exemplo, a gente fala na cúrnia, que é na cozinha. Você não fala v cúrnia, apesar que seja um lugar dentro de algo. Você não fala v cúrnia. O van é geralmente para lugares que dá aquele sentido de dentro de algo, tá legal? Ou aqui no caso que aparece a cidade, né? Em São Petersburgo. Por exemplo, países e cidades é o v, sempre nessa regra. В Петербурге. Я родилась в Петербурге. Aí automaticamente a palavra Peterburg declinou para o E. Então, no caso preposicional. Acho que é assim, é prepositivo, não sei. Preposicional, mas tudo bem. Prepositivo. A com, a chon. Sobre o que e o que. Esse caso aqui tá falando sobre quem? Sobre um gato, sobre uma gata. Ele deu esses exemplos, mas tem os exemplos das preposições. Deixa eu colocar aqui para o chat de GPT colocar para vocês. Aqui. O prepositivo, local ou tema, usado com preposição, tá? De outra tabela de exemplo que abranja esses exemplos para memorizar melhor. Vamos ver se ele vai fazer. Nossa, gente, tá muito quente aqui hoje. Deve estar uns 30 graus, cara. Tem que ligar o ar-condicionado, porque eu não tô aguentando. Então, lá. Estudante, carro, máquina, красная. Detesto quando ele escreve com letra cursiva. Письмо, интересное, друзья, веселое. Vamos aqui. Sobre o estudante. Não, ele não entendeu. Vou colocar aqui. O caso prepositivo. Prepositivo. Usando as preposições. Vamos ver se ele vai entender. Tabela dos... Deixa eu ver se não tem nenhum erro. Aqui ele explica, tá vendo? Em algum lugar. E no sentido de dentro. Uma localização fixa. Na é sobre alguma superfície em cima de ou em locais abertos. Como eu falei para vocês, geralmente rios, lagos, locais abertos. Na estadion, no estádio, por exemplo, um lugar aberto. Eles falam na estadione. Então aqui declinou o final da palavra. Escola declinou para escolha. Escolha. Na stadione. Stadion é masculina. Então, independente se é feminino ou masculino, declina para E no final, tá? Da palavra, do substantivo.
A preposição, quando é esse caso prepositivo, quando você fala sobre alguém, por exemplo, eu estou falando sobre a Rússia. A palavra Rússia vai declinar para Россия, a Россия. Mas no caso de russo declina para o i no final por conta da gramática de ordem gramatical de se escrever. Por exemplo, on думает об. Esse ab é sobre alguém, sobre algo, algum tema. Книги, por exemplo, учитель. Книга é feminino. A книга, sobre o livro, né? Declina para e. Мы говорим о книге. Esse o, você pode falar como se fosse um A, tá? A книге. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Она думает об учителе. Aí você fala como se fosse um aba também, tá? Mas aqui ele só apareceu o B porque aqui é uma vogal, tá? E vogal com vogal não pode se encontrar. Por isso tem o ob, ab. Она думает об учителе. E мы говорим о книге. Então, declinando, esse caso prepositivo é muito fácil, gente, de memorizar, muito fácil mesmo. При, em tempos em presença e sob condição. При Пите Великом Россия. Sob Pedro o Grande, a Rússia tornou-se um império. Aqui é outra preposição, pri, no sentido de na condição de algo, né? Então também é outra que não tem segredo, você vai Peter é a palavra Piotr, vai para Peter. Великом. Aí o de adjetivo já fica com, que aí você volta lá na tabela anterior. O adjetivo, ele muda. O substantivo acrescenta um E no final da palavra. Tanto feminino, masculino, até mesmo neutro, né? Não tem segredo. Mas você tem que memorizar o adjetivo. O adjetivo é que lasca tudo quando você está memorizando. Então lá, a nova, novo significa novo, né? O final do masculino vai declinar para on. A novam студенте. Ó, o substantivo ganhou o E, normal. A красной машине. O feminino também ganhou o E. Machina, substantivo ganhou o E. E o adjetivo de machina, que é красная, se tornou красной. Então, a красной машине. A красной машине. E assim por diante. E tem o plural, que aí é para lascar de vez, né? A nossa memória. A веселых друзьях. E termina com их e друзьях. Então, aqui também não vai ter muito segredo. Mas é bom você memorizar já o que significa cada caso. Mas fique lá, só não vá pro plural, porque quem está iniciando vai dar um nó no cérebro. Continuando. Então, explicando, tá vendo que estudar um texto assim é difícil quando você força a se estudar, porque leva tempo, gente. O texto, a linguagem, assim, quem fala, eu aprendi tal rápido. Gente, eu não sou a favor do modo capitalista de ser na vida. A vida leva tempo, é o processo. Você está em um processo, estudando ali. Entende? O que importa é você e você, no seu processo. Então, continuando. Onde eu parei mesmo? Caramba. Gadu. Até a palavra gota, tá vendo? Gota ganhou U, porque é o caso prepositivo. Got é gadu. Tem algumas exceções, por exemplo, que eu falei aqui que os substantivos declinam com um e no final, né? Machina, machinie, Peterburgie, mas God não usa o ie, tá? Ele usa o u.
são exceções. A língua russa tem essas manias de exceções. Então, god se torna gadu. Pol, por exemplo, que é chão, pol, no sentido de chão, o piso, vai para palu também. Então tem exceções. Se você pesquisar exceções, como a palavra god, vai aparecer as suas exceções. Então é legal você memorizar as exceções. São poucas, muito poucas, mas tem. Então ela declina de uma forma diferente, esse substantivo, tá? Мое детство прошло в этом, этом. Declinação do caso prepositivo, tá? Como se fosse o adjetivo aqui, ó. Declinou como se fosse o adjetivo. Esse, esta, este. Mas aqui é o pronome demonstrativo. Ele declinou como se fosse o adjetivo então. Прекрасно. Прекрасно vamos traduzir para perfeito. Ou maravilhosa, vamos dizer assim. Então, прекрасно, ó. Городе. Declinou o ie, que é город, masculina, e acrescentou um ie no final. Então, мое детство прошло, minha infância passou nesta, в этом, nesta, é em algum lugar, mais o esse, né? Então vai se tornar nesta. Прекрасном городе. Então tudo declina após o V de v na em algum lugar. Tudo declina no caso prepositivo, tá? Então preste atenção no final das palavras. Здесь я окончила школу в 2010 году. Tem uma lição de outro curso que eu falei para vocês, que é o Russian Today. Ele tem uma lição só para números, nas declinações de todos os casos. Vale a pena aprender nele, porque eu aprendi nele. Então, por isso que eu tô já falando nas datas aqui, declinando, tá? Então, do 2010 году. Десятом. Tá vendo o final? Tom. O caso prepositivo, году. De novo aparece o году. Aqui, здесь, aqui, я окончила, eu terminei. Окончить em russo tem um prefixo e tem a palavra кончить. Significa terminar, mas no sentido de окончить, tá no sentido perfectivo que você usa quando você termina a escola, uma universidade, algum curso, tipo, sabe? Nesse sentido, tá? E я окончила школу. A palavra escola é feminina. Aqui ela tá com U no final. Школу. Здесь я окончила школу. Qual caso é esse? Vou falar para vocês agora. É o caso винительный падеж. Já adivinhou? Винительный падеж. Aqui, ó. Acusativo. Acusativo. É aquele caso que o sujeito faz ação e quem leva a ação é o predicado do verbo, tá? Então, automaticamente, quem leva a ação se modifica. Entendeu? Vamos lá. Por exemplo, se modifica nesse sentido aqui, ó. O кто se torna кого. E o что continua. O что é a coisa, continua, não muda. Mas o кого, alguém, muda. É o кто. Кто tá aqui, ó. Кто, na forma nominativa ele é кто, mas na forma acusativa ele se transforma em кого. Então, por exemplo, o masculino se transforma o adjetivo em нового e studenta. A palavra student é masculina, student. Ganha um A, tá? Então, por exemplo, eu amo meu irmão. Eu é o sujeito, amo é o verbo, mas quem sofre a ação do meu verbo é o meu irmão. Eu amo meu irmão. Irmão é brat.
Se eu falo em russo я люблю brat, tá errado. Você tem que declinar, porque você tá o verbo exige um predicado que está sofrendo uma ação. Então esse predicado você vai modificar no masculino para a palavra a, para a letra a. Então a brat se torna brata. Я люблю brata. Somente isso, tá? E se fosse, por exemplo, com um adjetivo, você também vai ter que transformar ele aqui, ó. Avô. Esse finalzinho aqui, ó, declinar. Ovô. Como cavô. Por isso que eles falam, para memorizar, lembre-se de cavô. Cavô. Por exemplo, eu amo o estudante novo. O novo estudante, vamos dizer assim. Я люблю нового estudanta. Tá legal? Então esse, o acusativo, tem o sujeito que faz ação e o predicado é aquele que recebe a ação. Agora nessa parte no masculino, tá? O feminino. O feminino, o que ele sofre? Ele também sofre uma ação. Então ele também se modifica. Então, vamos lá pro aqui, ó, o nominativo, como tá no dicionário, é krasnaya, o feminino. Machina, carro vermelho. Então, machina é feminino. Termina com a. E o adjetivo de termina com aia. No caso acusativo, que a gente está estudando agora, se transforma. Por exemplo, machina ganha um U no final, e o seu adjetivo ganha um U com um IU. U. Tá legal? O A vem se transformar em um U também, e o IA se transforma em um IU, tá? Esse não tem muito segredo, eu gosto muito, eu memorizei, é o caso que eu mais memorizei, o acusativo, eu achei o mais fácil de todos. O caso que eu mais detestei, e detesto até hoje, é o dativo. É o dativo e o plural do genitivo. Nossa, são... assim, me dá dor de cabeça só de lembrar. Porque vai ter casos assim que eu vou me confundir. Porque eles meio que se coincidem. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Krasnuyu machino. Então, modificou o feminino também. Então, eu vou falar, por exemplo, eu amo o carro vermelho, em russo. Então, я люблю, eu amo, o sujeito está fazendo a ação. Para quem? Para machina. Machina é feminino, então tem que declinar como machino. Я люблю красную, o adjetivo machino. Você não vai falar я люблю красная машина. Tá errado, porque o sujeito tá fazendo ação. E quem tá sofrendo é a красная машина. Então modifica ela. Красную машину. Então, para saber a língua russa, você tem que entender muito bem de uso dos verbos. E aquela parte do português que eu já falei, sintaxe, né? O que é sujeito, predicado, verbo direto e indireto, verbos direto e indireto ao mesmo tempo, que tem verbos no português que são indireto e indireto. Tem os verbos diretos e tem os verbos indiretos. Só que no russo, eles não vão coincidir com o português. Às vezes sim, às vezes não. Então você tem que saber ter essa noção do que é verbo direto e indireto para você estudar a língua russa. Só isso. Então, lê lá no português o que significam esses verbos. Você vai entender automaticamente no russo, tá? Mesmo que o russo não coincida com o português alguns verbos, mas você vai entender. Aí aqui também, se é um objeto inanimado, né, não um ser, no masculino, ele não se modifica, ele continua como se fosse o caso nominativo, tá? Então, interesse no é pismo. Pismo é um neutro, termina com o. Ele não se modifica porque ele não é um ser vivo, tá? Uma carta não é um ser vivo.
Então ele continua como se fosse aqui, ó. No caso, nominativo, tá vendo? Ó, no nominativo não se modifica. Então, ok, não se modificou o neutro, ok, o caso acusativo do neutro de objetos inanimados, sujeitos, substantivos inanimados, não modifica. Então, lembre-se disso. Agora, já o plural, você vai ter dor de cabeça também, que eu falo que é a parte que eu às vezes confundo. Violer drugiej. Aqui ele tem o mesmo como se fosse o do genitivo. É essa parte que eu confundo, tá? Às vezes. O acusativo do plural, por exemplo, eu amo meus amigos. Druzia é amigos. Druzia, o plural de amigo, drug é amigo, o plural é druzia. No caso, nominativo, como vem no dicionário, né? E se você falar eu amo meus amigos, você vai ter que declinar também. Você não vai falar я люблю мои друзья no plural. Você vai falar no plural do acusativo, porque tem um plural do nominativo. Aqui, ó. Plural é друзья, tá vendo? Ó? Друзья. Aqui tá uma palavra alegre, né? Ie, por exemplo, веселое. Ou, por exemplo, мои, eu falei aqui no exemplo de meus, мои. Então, мои друзья, meus amigos, é no caso nominativo. Aí no acusativo você vai ter que decliná-los. Então, веселое se tornou веселых. E друзья se tornou друзей. Então, termina com o adjetivo, vai para ir. Tá vendo? Ir. E o iei. É como se fosse o genitivo. Esse daqui vai coincidir com o genitivo, o plural do genitivo. Por isso que às vezes confunde a mente, tá? Então eles vão ser iguaizinhos. Agora voltando para o meu texto, né? Deixa eu ver quantos minutos já se passaram. 30 minutos. Vamos fazer uma aulazinha de 40 minutos para não ficar tão pesado. Então eu vou terminar aqui meu parágrafo. Então, disse a Contila, eu terminei. A Contila no feminino, escola, eu terminei a escola, tá vendo? Eu terminei a escola. Quem faz a ação é o sujeito. eu. Terminei o quê? O que eu terminei? A escola. Então, quem está sofrendo ação é a escola. Então, ela tem que se modificar para u, que é o feminino, tá? A v de Vetice disse там году. Aqui já é o caso prepositivo. E depois vemos. А сейчас живу в Москве. E agora eu moro em Москве. Moscou. Moskva declinou para ie, tá? O caso prepositivo é bem simples, é o mais fácil de memorizar. Ok, vamos para mais um tempinho. Tenho ainda um tempinho, então vamos continuar aqui. Мой отец Иван Петрович Некрасов работает журналистом в газете «Московские новости». Meu pai Ivan Petrovich Nekrasov, trabalha, работает, jornalista. Aqui, como ele está citando uma profissão, tem a palavra jornalista, jornalista. Tem a palavra jornalista, que é como se fosse, jornalista, português, mas é jornalista em russo. Como é uma profissão em russo, entende-se, meio que dá para você subentender que, se fosse no português, é assim, meu pai trabalha como jornalista. Como jornalista. Ele é nesse sentido. Então, imagine que aqui tem um como, só que não existe aqui, ó, tá implícito. Eu memorizei assim, esse caso, que é o tvaritelny падеж. Você vai usar o com, o on, que é do caso
instrumental. Vamos lá. Esquema. Com quem e com o que, né? Esquema, stiam. Com quem e o que. Ele declina o substantivo assim, ó, on. Então, jornalista, jornalistam. Por exemplo, eu trabalho como médico. Я работаю врачом. Vai falar, eu trabalho como médico. Eu exerço tal função, é sempre esse caso, instrumental. É uma regra que eu aprendi também. Deixa eu ver. Ou quando você está falando que você está literalmente com alguém, né? Você tem que usar esse caso. Znowu studentom. Então, o masculino declina o substantivo para on e o adjetivo dele para im. Im. Znowu studentom. Voltando lá. Então, por isso que apareceu o on aqui, tá? É uma profissão. Então, eu memorizei assim, como jornalista. Eu trabalho como jornalista. Então, se você disser eu trabalho como jornalista, em russo, se declina para esse caso. Também aprendi lá naquele cursinho que eu falei para vocês do Russian Today. Então, profissões, se usa esse caso. Quando você exerce uma atividade. Gazete. Gazeta, né, é jornal. Gazeta declinou para o ie, porque é o caso prepositivo. Moskovskie Novosti. Aí aqui ele colocou como se fosse entre aspas, é o nome do jornal que ele trabalha. Continuando mais pouquinho, temos mais 4 minutos. Vamos lá. Юности. De novo aparece o caso prepositivo. Юности. Essa palavra, юности, ela termina com merkznak. Vamos lá, vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui no... Vou colocar aqui, ó. 6. Юности. Eu esqueci de... Deixa eu colocar o meu teclado. Ops, юности. Aí você pode colocar assim, qual o caso? Ensinando vocês até a estudar com o ChatGPT. Qual o caso? Explique por quê. Por quê, né? Por quê com um círculo flash? O porquê. Na juventude, está no caso prepositivo, certo? Então, termina com merkznak. Então, a palavrinha que termina com merkznak e declina para i, tá? Geralmente no russo é isso. Esse caso do prepositivo, eu falei que pode declinar com ie. Mas aqui, como terminou com merkznak, é para i. São as exceções das regras. Tá lá também no curso que eu falei para vocês, que eu indiquei para vocês. Essas são lições da gramática no início. Tá lá? Tudinho certinho. Юности. Por que está no prepositivo? Vamos ver se ele explica certinho aqui. Do escola. Aqui não é... Não, aqui não memorize isso daqui por enquanto. Estamos explicando o porquê. Prepositivo. Quando indica localização estática no espaço ou tempo. É o tilas escolha. Aí ele explicou. Ok, tá certo. Deixa eu beber só um pouquinho mais de água. Aqui, no caso, юности trata-se de tempo passado e localização temporal. Ou seja, está se referindo a um período da vida sem movimento, como em юности, na juventude, я мечтала стать актрисой.
Eu sonhava em me tornar uma atriz. Tá. Na juventude. Engravidar quando? É que ele explicou da forma que eu já falei sobre o caso prepositivo. Sobre localidade e aqui no sentido de um estado. Mas é como se fosse localizando. Ele tá falando na juventude, né? Então, em algum lugar, independente do que seja. O vã e o na, às vezes, sempre vai aparecer. E aí você declina. Só que aqui a declinação foi diferente por conta do Merksnack, como eu falei pra vocês que ia ser diferente. Voltando. В юности моя мама, на juventude minha mãe, Анна Николаевна Некрасова, мечтала, sonhava, мечтала о большой дружной семье. Aqui, ó, apareceu a preposição sobre. Ela sonhava com. Em português a gente fala sonhar com. Em russo, e até eu acho que em inglês mesmo é o about. Sobre algo. Por exemplo, eu estou falando sobre alguém. Estou falando sobre a escola. E essa preposição nesse sentido é a mesma em russo. Só que no verbo sonhar, eles também usam sobre. Eu sonhava sobre tananana, que é большой дружной семье, uma família amigável e grande. Ela tinha um sonho de ter uma família grande e amigável, né? Nesse sentido. Só que o dá indicação de qual caso? É o caso prepositivo de novo, tá legal? Só que declinou no caso feminino, porque семья é feminino, declinou o E aqui só, no final. Então termina com a letra IA. IA vai para IE do mesmo jeito, tá lá na tabela. Então para você identificar os casos, preste atenção também nas preposições, em tudo. Então tá aqui, ó. Sobre a minha mãe, a mãe, a Beton, sobre isso. Abavsion, sobre o tudo. No sentido de falar sobre um assunto, tá? Então, voltando lá na tabelinha, cadê minha tabelinha, Jesus? Caso prepositivo, o feminino, ó. O feminino, o substantivo ganha um IE. E o final do adjetivo vai para OE. Mas tem outras regrinhas também. Não é só OE. Às vezes é EI, dependendo da letra final da palavra. Krasnaya, a IA vai para OE, tá? E aqui no texto também terminou. Дружной e большой семье. Vamos lá para a parte das preposições. Exceção. Feminino. Работе, мечте. Caso prepositivo. Exceção. Eu escrevi exceção certo, gente? Eu senti um E aqui a mais. Exceção da declinação feminina do adjetivo. Um E. São importantes declinações do adjetivo positivo. Aqui, ó. Красивая девушка. Vai ser красивой. Aí, você fala um ei no final. Красивой девушке. Sobre a menina bonita. Aí aqui o aiá vai maiei, tá vendo? Esse ei que eu queria falar pra vocês, ele escreve ei e não oi. Como красивой. Ele escreve
Yei. Por quê? Porque aqui na palavra a raiz, que é o caso nominativo, ele tem o ia. E o a e o ia declina com yei, tá? Vaiá, vaiei. Nasha, nachei. Vasha, vachei. Então tem essas exceções. Eta vai para etoi. Kakaya, kakoi. Ó, aiá. Tem um aiá. Na verdade tem que ter essa regra aqui, ó. Aiá e oi. Aí se tiver, por exemplo, vaiá, vaiei, tia, tiei. Então você tem que memorizar isso. É parte lá do início da gramática, que eu já esqueci. Eu sei que é assim e pronto, tipo isso. Mas é fácil de memorizar. São regrinhas de como se escreve, né? Por que se escreve. Então, ele vai tentar explicar para você porque o oiá é maiei e assim por diante. E o aiá é oi. Dependendo da palavra, da letra. Então, lição lá do início. Memoriza isso. Então, aqui. Yaduma é maiei se estre. Tá vendo aqui? Se extra. É maiá. Fica maiei. Maiá, maiei. Eu penso sobre a minha irmã. Рассказывает о твоей книге. Ele está falando sobre o seu livro, o livro de alguém. Твоей книге. Então, às vezes, não é só oi, é ei também. Então, memoriza a regra. Resumo visual. Adjetivo comum. Красивая, новая, com a e a no final é oi. E aqui, diferente, quando não tem o a, é o iei, tá? Isso que ele explicou. Mas no curso tem essa explicação, certinho. Eu não lembro de tudo, mas eu já aprendi assim. Então finalizamos por aqui, no Shimie. E é assim que eu estudo, quando eu leio, eu tento identificar os casos. Tem palavras aqui que o texto já me deu grifadas em azul, né? Marcadas em azul, como são palavras novas do curso, que conforme você vai seguindo, vamos supor que você não conhecia as palavras, então ele vai te explicar no final da lição, tá? E é muito útil também. Então, assim, quando eu leio um texto e eu vejo uma palavra que repete várias vezes no texto, eu anoto ela com a mão. Uso ela para anotar no papel. E é um bom exercício. Então, é assim que eu estudo. Então, a gente pode continuar esse texto se vocês quiserem. Me falem o que vocês acharam. E, assim, língua russa é difícil? Mas vai se tornando como se fosse uma matemática. Vai se encaixando as coisas ali e você vai ficando mais natural com o tempo. E é isso. Das vidania, pacapacá. Bons estudos. Até a próxima.